Quantas vezes você já pensou em começar algo novo e nunca começou de fato? Seja criar um canal, um projeto, ter uma nova carreira, enfim. Você sempre trava no e se e com as mesmas perguntas. E se me julgarem? E se eu errar? E se ninguém gostar de mim? E por aí vai, né? E esse medo é absolutamente comum, não é só você que sofre com ele. Ele já paralisou muita gente que podia estar vivendo muitas coisas legais hoje, mas não está vivendo simplesmente porque não decidiu começar. Eu mesma tinha todos esses questionamentos antes de criar esse canal aqui, mas eu me permiti começar, né? Acho que uma das principais reflexões que eu quero que você faça com esse vídeo é: cara, tem milhões de pessoas falando completos absurdos na internet. Isso todos os dias, né? Todos os dias, milhares de vídeos sendo postados com conteúdos absurdos, completamente absurdos. E não só isso, mas com falas criminosas muitas das vezes, tá? Com conteúdos criminosos muitas das vezes. E mesmo assim, as pessoas que gravam e postam esse tipo de conteúdo estão sempre lá, gravando e postando, sabe? Não tem medo das consequências. E assim, se essas pessoas não param, por que justamente você, sabe, que é uma pessoa que está buscando se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, e claro, ajudar outras pessoas com iniciativas positivas, deveria ficar calado? Então, o que eu vou te mostrar nesse vídeo é porque esse medo de começar existe e como ele te impede de fazer o que você precisa fazer, o que você quer fazer, mas principalmente como você pode vencer esse medo e colocar tudo o que você quiser colocar em prática. Então vamos lá, eu preparei o conteúdo desse vídeo em 3 tópicos. O primeiro é: por que o medo de julgamento? Então, por que você tem medo de ser julgado? Por que você sente esse medo? Quais as raízes desse medo? O segundo tópico: por que superar o medo? Por que é importante que você consiga superar esse medo, né? Quais as vantagens de superar esse medo? E para finalizar, a gente vai tratar do terceiro tópico, que é como vencer esse medo definitivamente. Então, quais as ferramentas que você pode utilizar, o que você pode fazer para que você consiga vencer esse medo? E aí, gente, já entrando no primeiro tópico, antes de tudo a gente precisa entender, né, por que a gente sente esse medo, né? Da onde que vem esse medo? E basicamente, esse medo vem da natureza humana, né? O ser humano sempre buscou ser aceito, desde os seus primórdios. No passado, se você era rejeitado pelo seu grupo de convivência, isso basicamente significaria que você iria desviver. Porque, enfim, com todos os perigos que os nossos ancestrais enfrentavam, né? Como sobreviver sozinho, né? Sem o apoio do grupo, sem o apoio da família, né? E para além disso, né, todas as outras tarefas também ficavam muito mais difíceis se você tinha que fazer tudo, absolutamente tudo, sozinho, né? Ou sozinha. E aí, né, só para mostrar para vocês isso que eu tô falando, eu dei uma pesquisada rápida aqui no Google e a gente vai ver uma visão geral da IA, né, a partir de alguns sites que ela pesquisou e leu sobre isso que eu tô falando para vocês, né? E aí, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse conteúdo, é só clicar nesse clipezinho que tem no final do parágrafo que eu vou ler para vocês agora. E aí, os sites que a IA usou como referência vão ser destacados e aí vocês clicam em cada um desses sites. E, enfim, se aprofundam no assunto, mas como não é o foco desse vídeo, né, falar sobre a origem do porquê a gente sente esse medo, né, de não ser aceito, então eu só vou ler essa visão geral mesmo, beleza? E aí, antes de ler para vocês, a gente sabe que é uma IA, né? IA cometem erros. E alguns dos erros são ortográficos, então, né? Mas enfim, a essência é isso daqui mesmo, tá? Tá bem sintetizado aqui para mostrar para vocês. Então, o ser humano tem uma necessidade inata de ser aceito por motivos biológicos, psicológicos e sociais. Biologicamente, a conexão com o grupo dava garantia à sobrevivência, e a exclusão poderia significar morte, né? Enquanto psicologicamente, a aceitação ativa o bem-estar e a segurança, sendo a ausência dela percebida como dor. Socialmente, é importante, né, nas conexões às comunidades, proporcionando um senso de pertencimento fundamental para a felicidade e a superação de desafios. Essa necessidade, quando excessiva, pode estar ligada a traumas, baixa autoestima e insegurança, tornando importante o autoconhecimento, né, para buscar um equilíbrio saudável. E aí a gente entra nos problemas, né, dessa não aceitação social, né, e como isso impacta na sua tomada de atitude ou não. E aí hoje, pensando nos dias de hoje, como é que isso acontece, né? Hoje a gente tem o quê?
o medo de errar em público, a gente tem o medo de ser criticado, a gente tem o medo de falar alguma coisa e as pessoas não gostarem. E, gente, é só reparar. Tipo assim, crítica você vai ter o tempo todo, não importa o que você esteja fazendo, sabe? Não importa se você, sei lá, é o melhor da sua turma na graduação, se você é o melhor do seu serviço ali, você já recebeu várias premiações mensais de melhor funcionário do mês. Cara, você sempre vai ter críticas, você sempre vai ter críticas, não importa se você tá dando o seu melhor ou não. E o problema não é receber críticas, na verdade receber críticas é muito bom para que você possa, né, melhorar enquanto pessoa, para que você possa melhorar as suas atitudes em relação àquilo que você está fazendo. O problema mesmo é quando essas críticas, elas não são construtivas, mas sim destrutivas, né, e aí não agregam nada na sua vida, né, não vão te ajudar em nada. E aí, né, essa questão do medo, obviamente, não significa que você tem medo porque você sabe que você não tem capacidade para fazer o que você quer fazer. Significa apenas que você está diante de alguma coisa que pode mudar completamente a sua vida. E aí o seu cérebro olha para isso e fala: epa, talvez isso daqui não seja bom. Talvez isso aqui te destrua, talvez isso aqui te leve para um lugar onde você não é bom que você vá. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou te proteger disso daqui. Aí vem o medo. E é nesse momento que a gente entra no tópico 2 desse vídeo. Por que é importante que você supere esse medo? Cara, todo dia você entra na internet e você vê pessoas falando coisas absurdas. Compartilhando opiniões assim, sabe? Totalmente sem fundamento. E que, na verdade, muitas das vezes são até criminosas. Que, assim, essas pessoas estão lá. Elas estão postando, elas estão se expondo. Elas não deixam de fazer as postagens delas porque elas têm medo do julgamento das outras pessoas. Porque elas acham que vão ser criticadas. Elas simplesmente postam. E é exatamente aqui que entra a reflexão que eu quero que você faça. Por favor, pense nisso, com carinho. Se quem está se expondo dessa forma não está nem aí para o que os outros estão falando, por que você, que está tentando ajudar outras pessoas, que está buscando se desenvolver enquanto pessoa, melhorar profissionalmente, melhorar financeiramente, sabe? Que está buscando construir coisas positivas na sua carreira, enfim, na sua história de vida de um modo geral, ajudar outras pessoas, sabe? Por que você tá com medo de se expor, tá com medo de começar? Tá com medo de se empenhar nesse algo que você quer fazer. O mundo precisa de pessoas construtivas, porque destrutivas a gente já tem muitas. Entendeu? A gente não precisa de pessoas mais destrutivas. A gente não precisa. A gente precisa de pessoas que querem melhorar enquanto pessoas e que querem inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo de alguma forma. E assim, talvez você não tenha pensado nisso, mas eu te garanto que, olha, se tem gente me ouvindo, vai ter gente ouvindo você também. Tá bom? Mesmo que tenha ali 50 pessoas assistindo meu vídeo. Cada vídeo que eu posto, sei lá, tem em média 50 visualizações. São 50 pessoas que estão me acompanhando e estão querendo me ouvir. Então vai ter gente com certeza absoluta que vai querer te ouvir também. Vai querer saber da sua experiência de vida, saber do que você tem pra falar, sabe? Enfim, vai querer te ouvir. Vai ter gente que vai gostar da sua maneira de falar. Relaxa, fica tranquilo. Tá bom? Então, finalmente, a gente entra aqui no último tópico, né? Terceiro tópico, como vencer esse medo. E aí que a gente começa a pensar como que a gente lida com esse medo na prática, né? E aí eu vou te falar algumas coisas simples de se fazer, mas que eu tenho certeza que vão te ajudar muito a começar, mesmo que você tenha receio de alguma coisa negativa acontecer. Primeira coisa, a gente viu que o medo é um fator biológico, psicológico e social, certo? Beleza. Então o medo ele não vai sumir, só que ele vai diminuir a partir do momento que você começar a praticar, a fazer aquilo que você precisa fazer, que você quer fazer, mas não tem coragem. Então assim, com todo o respeito do mundo, mas se você tá esperando, né, essa coragem vindo além, né, para que você faça as coisas que você precisa fazer, olha, eu sinto em te dizer, mas assim, Deus não vai descer do céu e vai falar: meu filho, eu estou aqui te dando toda a coragem necessária para que você faça o que você quer fazer e agora você não vai ter medo de nenhum julgamento, agora tudo vai ser lindo. Isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, não vai acontecer. Essa coragem aí que você está esperando não vai chegar do além. O que vai mudar é a sua relação com esse medo. Você vai agir apesar do medo.
Você não vai esperar ele passar para você poder agir, até porque ele não vai passar. E aí, nesse momento, é muito importante você lembrar do seu propósito. Por que você está querendo fazer o que você quer fazer, sabe? Quais são os seus objetivos finais fazendo isso? O que você quer alcançar fazendo isso, sabe? No meu caso aqui com o canal, o que eu posso conseguir a longo prazo é ajudar muitas pessoas. Pelo menos eu espero que eu ajude muitas pessoas, né? Eu acho que eu tô ajudando, eu espero estar ajudando. E quando eu digo ajudar pessoas, não é só as pessoas que eu não conheço, né? Que no caso a gente interage aqui às vezes nos comentários e tal, interage com algumas pessoas, mas a minha família também, sabe? Ajudar a minha família, meus pais, talvez mudar a situação financeira da minha família é algo que me move muito e é algo que me motiva muito. E eu sei que isso é possível com o canal a longo prazo, né? Se eu não desistir disso aqui. Então, por exemplo, a minha motivação que me move, né? E eu tenho certeza que você também tem a sua. Quando você lembra dos seus propósitos, o medo de ser julgado acaba perdendo muito peso. Porque o seu propósito é muito mais importante, muito mais pesado que o seu medo. E aí, como eu tinha falado anteriormente, as críticas sempre vão existir, né? Sejam elas destrutivas ou construtivas. As críticas construtivas, né? As críticas positivas. A rua tá barulhenta pra caramba hoje, gente. Tá difícil demais gravar esse vídeo. Meu Deus do céu. Achei que eu ia gravar esse vídeo em meia hora, eu já tô tipo assim... Mas voltando no que eu tava falando, as críticas sempre vão existir, né? As destrutivas e as construtivas. As construtivas você vai utilizar para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, porque você é uma pessoa em constante evolução, em constante desenvolvimento. Logo, você sempre vai ter que estar melhorando coisas em você, seja no seu trabalho, seja enquanto pessoa, seja, enfim, com seus amigos, com a família. A sua vida sempre vai ter que estar progredindo dia após dia. Então, beleza, super aceitável, super bom, sabe? Receber críticas construtivas. O problema é quando a gente recebe críticas que são negativas, críticas destrutivas. Só que aí, se a crítica for destrutiva, você tem que lembrar que essa crítica, esse tipo de crítica, fala muito mais sobre a pessoa que está criticando do que sobre você que está sendo criticado, né? E geralmente pessoas que criticam muito as outras têm muitos problemas internos para serem resolvidos. E mais uma vez, não sou eu que estou falando, eu vou usar a ciência aqui para a gente conversar. E aí, mais uma vez, eu vou trazer uma visão geral aqui que a IA do Google teve a partir das leituras que ela fez em determinados sites, né? Então, basicamente, né? Porque as críticas falam mais sobre as próprias pessoas que fazem as críticas. As críticas muitas vezes focam nas pessoas que as fazem porque são um reflexo de quem critica, revelando suas inseguranças, medos, frustrações e o que elas não aceitam em si mesmas através da projeção. Em vez de um julgamento objetivo, a crítica destrutiva é frequentemente uma forma de se sentir superior, de minar a outra pessoa para se sentir melhor, ou de projetar falhas próprias que uma pessoa não consegue aceitar em si. Pessoas com boa autoestima tendem a fazer menos críticas, pois conhecem e aceitam suas próprias imperfeições. Cara, isso faz todo sentido, porque dificilmente eu critico alguém. Cara, mas você nunca na sua vida... Eu vou pensar demais pra fazer um comentário assim que seja uma... Na verdade, todas as críticas que eu fizer pra alguém sempre vão ser construtivas. Eu nunca vou faltar com respeito a alguém na minha vida. Porque eu entendo o quanto isso é destrutivo, sabe? O quanto isso faz mal, o quanto eu não gostaria de receber esse tipo de crítica. Então, por que eu vou fazer isso com outra pessoa? Não faz o menor sentido, sabe? Então, todas as minhas críticas sempre vão ser com muito respeito, sabe? E buscando realmente ajudar a pessoa que eu tô criticando. Sempre, sempre. Quem sou eu, sabe? Eu tô tentando melhorar enquanto pessoa, isso todos os dias. Eu reconheço que eu tenho falhas, defeitos, sabe? Que eu não sou um Deus absoluto ali, sem nenhuma falha, sem nenhum defeito. Então vamos lá, ó. Continuando aí, pensando no que você pode fazer para superar esse medo, né? A pergunta que você precisa fazer é: e se, né? E aqui é um e se positivo que vale a pena ser pensado, né? Enquanto os caminhões passam na rua, atrapalhando o meu vídeo. Basicamente, você tem que pensar: e se eu focar nas pessoas que vão ser transformadas com aquele conteúdo que eu tô compartilhando, com aquilo que eu tô fazendo, sabe, de novo, e não focar nos comentários negativos,
Olha só. Caramba! Já pensou se você focasse em quem realmente você deveria focar, que é em quem você tá fazendo coisas positivas para ajudar, sabe? Em quem você tá ajudando, em quem tá se sentindo bem com aquilo que você tá fazendo, sabe? Já parou pra pensar nisso? Olha só, que coisa, né? Seria ótimo. É essa mudança de foco que vai fazer total diferença na sua vida, sabe? Você vai parar de dar atenção pro medo de julgamento e vai passar a dar atenção para os seus maiores propósitos, para os seus objetivos, do porquê fazer aquilo. E de verdade, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.